A Bíblia narra a história de homens que tinham uma fé que transcende a lógica, a derrota e o medo. Isaac foi um desses homens. Desde o início, sua vida foi moldada por um propósito maior, uma promessa divina que parecia impossível, mas que provou que Deus é fiel em suas palavras. Mas o que acontece quando essa mesma fé que sustenta sua vida é desafiada até o limite? Quando tudo o que você ama e valoriza parece prestes a ser perdido. Isaac não era um guerreiro destemido, nem um rei grandioso. Ele era um homem comum, mas sua confiança em Deus o elevou ao extraordinário. A história de Isaac não é apenas um exemplo de fé, mas um testemunho vivo do que significa obedecer e confiar em Deus. Se essa história já te prendeu até aqui, imagina o que vem a seguir. Então curta o vídeo e inscreva-se no canal. O deserto se estendia sob um céu estrelado, enquanto Abraão contemplava as promessas de Deus. Olhe para as estrelas, disse o Senhor. Assim será a sua descendência. Mas os anos passavam, e Sara, sua esposa, continuava estéril. Abraão já era idoso, e a esperança parecia se esvair a cada dia. Mesmo assim, ele escolheu crer. O Deus que o tirara de sua terra natal não poderia falhar. Aos 86 anos, tentando dar um jeito na situação, Abraão teve um filho com Agar, sua serva egípcia. Ismael nasceu, mas Deus deixou claro que ele não era o herdeiro da promessa. Então, 13 anos depois, quando Abraão já tinha 100 anos e Sara 90, Deus anunciou algo extraordinário. Em um ano, Sara daria à luz um filho. Diante da notícia, Sara riu. Como poderia isso acontecer? O tempo se cumpriu e o impossível aconteceu. O choro de um bebê encheu a tenda de Sara. Isaac nasceu. Ele era a prova viva da fidelidade divina. Com o passar dos anos, Isaac cresceu e tudo parecia correr bem. No entanto, Deus tinha um teste de fé reservado para Abraão, um teste que exigiria tudo dele. Certo dia, Deus chamou Abraão e lhe deu uma ordem que feria seu coração de pai. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. Naquele momento, isso não fazia muito sentido para Abraão. Afinal, Isaque era o filho da promessa. Mas mesmo sem entender, Abraão confiou. Na manhã seguinte, levantou-se cedo, preparou o jumento, cortou lenha para o sacrifício e partiu com Isaque e 2 servos rumo ao Monte Moriá. Foram 3 dias de caminhada, 3 dias em que cada passo era um peso sobre seus ombros. Ao chegarem perto do monte, Abraão disse aos servos: Ficai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Adoraremos e voltaremos a vós. Suas palavras demonstravam fé. De alguma forma, ele cria que Deus proverá. Isaque carregou a lenha para o sacrifício, enquanto Abraão levava o fogo e a faca. No caminho, Isaque, curioso, perguntou: Meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Com fé inabalável, Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. No topo do monte, Abraão construiu um altar, colocou a lenha e amarrou Isaque sobre ele. Naquele momento, seu coração batia acelerado. Levantando a faca, preparava-se para obedecer. Mas no momento exato, uma voz o chamou do céu: Abraão, Abraão, não estendas a mão sobre o rapaz. Deus havia provado sua fé. Olhando ao redor, Abraão viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Deus, de fato, havia providenciado o sacrifício. Após essa provação, Deus reafirmou sua promessa. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, certamente te abençoarei grandemente e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. Isaque não era apenas um filho amado, ele era o filho da promessa de Deus, o elo que levaria à chegada do Redentor. Abraão provou que sua fé era inabalável e Deus mostrou que sempre cumpre suas promessas. O impacto daquele momento marcou a história de Abraão e Isaque para sempre. Deus não apenas confirmou sua aliança, mas deixou claro que a descendência de Abraão carregaria uma promessa eterna. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar. O sacrifício não foi consumado, mas a fé foi comprovada, e isso bastou para que Abraão fosse exaltado como pai de uma grande nação. Depois desse episódio, Abraão e Isaque desceram do Monte Moriá, retornando para os servos que aguardavam. O silêncio da jornada de volta carregava um significado profundo. Eles haviam visto a manifestação do Deus que provê. O monte, antes palco de um teste extremo, agora era lembrado como o lugar onde o Senhor se revelou como Jeová Jiré, o Deus que proverá.
Com o passar dos anos, Isaac cresceu carregando essa herança de fé. Ele não era apenas um herdeiro de bens ou terras, mas o filho da promessa divina que atravessaria gerações. Abraão, já em idade avançada, viu sua família florescer e, antes de partir desta vida, garantiu que Isaac seguisse o caminho da aliança. Abraão, já idoso, ordenou que seu servo de confiança encontrasse uma esposa para Isaac entre seus parentes. O servo partiu e orou pedindo um sinal. A jovem que oferecesse água para ele e para seus camelos seria a escolhida. Rebeca atendeu exatamente ao pedido, confirmando a vontade de Deus. Após obter a bênção da família, ela partiu para se casar com Isaac. Ao vê-la, Isaac a recebeu e a amou, consolando-se pela perda de sua mãe, Sara. O casamento de Isaac com Rebeca daria continuidade à promessa de Deus. O tempo passou e Isaac tornou-se o herdeiro da aliança divina feita com seu pai, Abraão. Ele não apenas carregava o sangue do patriarca, mas também o peso da promessa celestial. No entanto, sua jornada não seria isenta de desafios. Assim como sua mãe, Sara, Rebeca também enfrentou a dificuldade de conceber. Mas Isaac não olhou para a circunstância, ele olhou para aquele que fez a promessa. Naquele momento, Isaac orou intensamente ao Senhor, e Deus respondeu, concedendo-lhe filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Essa bênção trouxe consigo uma profecia marcante. Ainda no ventre, os irmãos lutavam, e o Senhor revelou a Rebeca que 2 nações estão no teu ventre, e 2 povos se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Essa revelação mostrava que o propósito divino seguia adiante, moldando o destino da humanidade por meio da linhagem escolhida. Com o nascimento de Jacó e Esaú, a rivalidade entre eles tornou-se clara. Esaú, primogênito, era caçador e amava a vida ao ar livre, enquanto Jacó era mais reservado e apegado à tenda. O Deus de Abraão agora era também o Deus de Isaac e em breve se tornaria o Deus de Jacó. O fio da promessa divina seguia inquebrantável, atravessando gerações e revelando que tudo estava dentro do plano perfeito do Senhor. A vida de Isaac, marcada por promessas divinas, foi repleta de desafios que exigiram superação e crescimento. Ele passou de herdeiro protegido a patriarca de sua própria família, enfrentando conflitos, adversidades e responsabilidades, enquanto permanecia fiel à aliança de Deus com Abraão. Um dos maiores desafios foi lidar com tensões familiares. Após 20 anos de espera, Rebeca deu à luz Esaú e Jacó, cujas rivalidades cumpriam a profecia. O mais velho servirá ao mais novo. Isaac favorecia Esaú, enquanto Rebeca preferia Jacó, gerando um ambiente de tensão. Quando Isaac tentou abençoar Esaú, ignorando a revelação divina, Rebeca interveio e Jacó, disfarçado, recebeu a bênção. Embora chocado, Isaac aceitou que isso fazia parte do plano de Deus, reconhecendo que sua missão era confiar no propósito divino, não controlar o futuro de sua descendência. Além disso, Isaac enfrentou dificuldades externas, como conflitos com os filisteus em Gerar, que entulharam seus poços. Demonstrando paciência e perseverança, Isaac reabriu os poços e cavou novos, até encontrar água. Esse episódio revelou seu caráter pacificador e sua confiança em Deus como fonte de provisão. Isaac, o filho da promessa, teve um papel fundamental na continuidade da aliança divina. Sua vida foi marcada pela paciência e obediência a Deus. Como o filho da promessa, nasceu quando Abraão e Sara já eram idosos. No Monte Moriá, demonstrou total submissão ao aceitar ser sacrificado, confiando plenamente no plano divino. Diante de desafios, Isaac mostrou um caráter pacífico. Nos conflitos em Gerar, preferiu cavar novos poços ao entrar em brigas, confiando que Deus supriria suas necessidades. Sua relação com Jacó e Esaú reflete fraquezas humanas. Outro ponto importante foi sua intercessão por Rebeca, que enfrentou 20 anos de infertilidade. Ao invés de buscar atalhos, Isaac confiou em Deus. Na velhice, viu a reconciliação de seus filhos e faleceu aos 180 anos, sendo sepultado por Jacó e Esaú. Seu legado nos ensina que Deus age no silêncio, cumprindo suas promessas. A história de Isaac prova que não é necessário ser um guerreiro grandioso ou um rei para ser essencial no plano divino. Que possamos aprender com Isaac a descansar na fidelidade de Deus e permitir que Ele guie cada passo de nossa jornada.